Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudamos a todos os campos, Jardim Planalto de Viracopos, Hortolândia, Betel, Igreja Hebron. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos neste momento para louvar e bendizer o nome do Senhor. Estamos distantes, mas unidos em Cristo para louvar, bendizer, cultuar o Senhor no dia de hoje. A palavra de Deus nos diz no Salmo 57, verso 5: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. A palavra de Deus também em Hebreus 4, verso 14, nos diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Estaremos agora invocando a presença do Senhor, também estaremos confessando a Ele os nossos pecados, para que possamos prestar um culto dignos na sua presença. Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, neste momento, nós nos achegamos a Ti para louvar e bendizer o Teu nome neste culto. Reconhecemos a nossa pequenez também, reconhecemos que somos falhos, indignos, reconhecemos que muitas vezes pecamos contra Ti, com o nosso pensar, com o nosso olhar, com o nosso falar, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja nos convencendo e que o sangue purificador de Jesus Cristo esteja, ó Pai, nos limpando completamente, ó Pai. Aceita neste momento este culto que é para Ti. E em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento com um hino. Grandioso és Tu, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Vamos louvá-lo, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração.
isso aí na sua casa, onde você estiver. Grandioso é o Senhor. Amém? Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. Convido você agora a estar abrindo a sua Bíblia no Salmo 119. Nós estaremos lendo do verso 97 ao verso 108. Abra a sua Bíblia, então. Salmo 119, verso 97 até o 108. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Ah, como é importante a palavra de Deus para a nossa vida. Como nós precisamos, e o salmista reconhece isso, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Que possamos, assim como o salmista, levar a palavra do Senhor como aquela que nos guia, que nos leva pelo caminho da verdade, da justiça. O melhor caminho para a nossa vida está na palavra do Senhor. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Hoje, de uma forma muito especial, estamos tendo aqui, dirigindo o louvor, nossa irmã Jéssica Jaqueline, e também tocando para nós o nosso irmão Mateus Gasparotto. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos continuar louvando a esse Deus maravilhoso. E nós vamos iniciar declarando que nós, mesmo nesses momentos tão difíceis, a gente ainda consegue ver a glória do Senhor. Que você e da sua casa possa declarar a mão do Senhor e que você continue vendo a glória desse Deus tão maravilhoso. Amém? Amém. Os céus abertos hoje eu vou contemplar.
glorificar o Senhor nas nossas vidas. E agora, de uma maneira muito especial, nós vamos declarar que o nosso Senhor, Ele deve ser engrandecido. Ele é o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Que realmente você abra o seu lábio para declarar aleluia a esse Deus tão maravilhoso. Graças a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, louvar o seu nome. Aleluia. Louvado seja o santo e bendito nome do Senhor. A palavra do Senhor, lá em Êxodo 25, verso 2, nos diz: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cuja o coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. A palavra do Senhor também nos diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, verso 1. Nesse momento, você tem a oportunidade, então, de estar colocando diante do Senhor o seu pedido, o seu agradecimento, o momento onde nós teremos para buscar a presença do Senhor de forma silenciosa, e também lembramos aos irmãos com relação aos dízimos e ofertas. Você vai estar aí vendo projetado as contas das igrejas, né? Deposite na sua igreja direitinho, né?
com relação ao seu dízimo, sua oferta. E é muito importante nesse momento, irmãos, de afastamento, de pandemia, que nós possamos continuar com a fidelidade aos dízimos e ofertas. Eu sei que muitos irmãos estão enfrentando momentos de dificuldade já financeiras, né? Por isso, meus irmãos, aqueles que estão tendo a oportunidade e ainda podem continuar contribuindo, devem permanecer trazendo, devolvendo o seu dízimo, sua oferta, até mesmo para que a igreja continue assistindo aqueles que precisam, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que nós possamos continuar assistindo aos irmãos que estão passando dificuldades neste momento, para que nós possamos continuar honrando os nossos compromissos, mas, por exemplo, com relação às cestas básicas, nós possamos, neste momento, até ampliar a assistência com relação às cestas básicas. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem condição de manter o seu dízimo, de dar a sua oferta, não deixe de fazer. Agora, você que está passando por momentos difíceis, nós estaremos orando por você e você também pode procurar a mesa diaconal para que nós, como igreja, possamos estar fazendo aquilo que nós fomos chamados por Cristo Jesus. Atender o pobre, carente, o necessitado, aquele que está precisando neste momento. Então não fique acanhado. Se você estiver enfrentando algum problema financeiro, que precisar do auxílio da igreja, nos procure. Procure a mesa diaconal e fale, abra o seu coração, para que nós possamos estar acolhendo você neste momento. Eu quero orar por você neste momento, eu quero orar pelos dízimos de ofertas que foram entregues, mas eu quero orar nesse momento de uma forma especial por aqueles que estão enfrentando lutas, adversidades financeiras, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que são autônomos. Quero orar pelos aqueles que são empresários neste momento de uma forma especial. Também eu quero orar pelos enfermos, né? Principalmente aqueles que já foram afetados, infelizmente, acometidos por esse vírus, pela Covid-19. Eu lembro nesse momento, de uma forma toda especial, do missionário Ronaldo Lidori e sua esposa Rosana, que são lá de Manaus, que estão passando por esse momento de enfermidade. Nós vamos estar orando. Abaixe sua cabeça, fique algum tempo em oração silenciosa, busque a presença do Senhor. Coloque neste momento a sua necessidade diante do Senhor, o seu clamor. Senhor, humildemente nós nos achegamos a Ti neste culto, Pai. Primeiramente, nós Te agradecemos pelo Teu sustento, Teu cuidado, Senhor. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de pandemia, podemos sentir a Tua boa mão nos sustentando, Pai. De uma forma toda especial, louvamos a Ti por aqueles que puderam ofertar, devolver o seu dízimo. Lembramos, ó Pai, neste momento, os nossos irmãos queridos, nossas irmãs, que já estão tendo problemas financeiros, ó Pai. Clamamos que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, que o Senhor esteja trazendo recursos, derramando bênçãos sem medidas sobre essas vidas, ó Pai. Lembramos dos nossos irmãos que são empresários, ó Pai, que precisam manter não somente as suas famílias, mas também outras famílias. Pai, derrama da Tua poderosa mão, Senhor. Derrama das bênçãos materiais, ó Pai, sobre essas empresas, sobre esses irmãos, ó Pai. Lembramos dos enfermos, ó Pai, daqueles que estão sofrendo fisicamente. Lembramos
dos nossos irmãos queridos que já estão sendo afetados por essa pandemia que aí está, de uma forma toda especial. Missionário Ronaldo Lidório, sua esposa, Senhor. Traga cura sobre os teus servos. E em nome de Jesus Cristo, o autor da vida, o médico dos médicos, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmão, saudação, né? Nós esquecemos, mas não esqueça você aí, de estar saudando alguma pessoa querida da igreja, da nossa comunidade. Mande um zap, uma mensagem de carinho, de esperança, de amor. Isso que nós estamos precisando nesse momento tão difícil. Manda um zap aí. Eu vou mandar. Está atrasado, mas eu vou mandar aqui um zap. Deixa eu ver para quem que eu vou mandar hoje um zap aqui, mandando um abraço carinhoso. Lucas Abreu. Olha lá. Vou mandar para o Lucas, para o Vicente, recém-nascido, para a Bruna e para o Bento. Vou mandar uma mensagem aqui. Vou mandar para ele. Lucas, Deus abençoe sua vida, meu irmão querido. Abençoe sua família. Que muito em breve nós possamos estar juntos novamente, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Um beijo no seu coração. Forte abraço. Vamos agora estar sendo ministrados na palavra do Senhor. Calme o seu coração, né? Acalma aí os barulhos de casa. Nesse momento Deus quer falar com você. Deus quer orientar a sua vida por meio da sua palavra. E o reverendo Elias vai ser usado pelo Senhor nessa noite para falar com você. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, o Senhor Jesus afirma o seguinte, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus indicando assim a necessidade que nós temos de nos alimentarmos com a palavra do Senhor em nossas vidas. No texto que nós vemos hoje, no nosso culto, no Salmo 119, também afirma o seguinte, no versículo 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Como é gostoso meditarmos na palavra de Deus, sermos alimentados por Deus em nossas vidas. Ainda mais, no versículo 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus assabora a nossa vida, a palavra de Deus alivia o nosso sofrimento e a nossa dor. E nós estaremos orando agora, pedindo a Deus que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Que a sua palavra nos traga esperança, que a sua palavra nos traga força, que a sua palavra nos traga orientação. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos na tua presença em oração. Reconhecemos, Senhor, a nossa dependência total de Ti. Reconhecemos, Senhor, a necessidade que todos nós temos de sermos alimentados pela tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Que a tua palavra nos fortaleça. Que a tua palavra nos dê paz. Que a tua palavra, Senhor, possa nos orientar no que devemos fazer. Fala, Senhor, a cada um de nós. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 112, o versículo 7. Salmo 112, nós estaremos lendo lá o versículo 7. Salmo 112, versículo 7. A palavra de Deus nos diz: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Esse texto
nos mostra 3 questões: más notícias, medo e confiança em Deus. Essas 3 questões estão interligadas. É o que nós vamos analisar, meditar nesta noite. Primeiramente, a questão das más notícias. As más notícias são inevitáveis. Todos nós recebemos más notícias. Morte de um ente querido, desemprego, doença e assim por diante. Eu me lembro que há 4 anos atrás, eu estava com a minha esposa, Darcy, no consultório médico, conversando com uma médica muito querida, muito competente, Áurea. E naquela ocasião ela nos disse que, infelizmente, a Darcy, a minha esposa, estava com câncer. Aquela informação, aquela má notícia, nos abalou muito. Depois dela fazer várias explicações a respeito da doença, eu me lembro. E quando saímos do consultório, eu com a Darcy ficamos sentados por um tempo na recepção, eu abraçando a Darcy, sem dizer uma única palavra, pelo impacto daquela notícia, como ela nos abalou, como ela nos afetou. E naquele momento difícil, a recepcionista, vendo a nossa tristeza, nos aproximou e disse o seguinte: há esperança. Porque as pessoas que essa médica tratou, a orientação que ela deu, muitos se recuperaram, animando assim o nosso coração. Todos nós recebemos más notícias. Ninguém está livre delas. E a palavra de Deus fala isso. Jesus recebeu a má notícia da doença do seu amigo, Lázaro, e depois ficou sabendo que ele morrera. Jesus recebeu a má notícia do seu primo João Batista, que foi executado por Herodes. Então as más notícias são constantes em nossa vida, constantes também na palavra de Deus. Atualmente, diariamente recebemos más notícias relacionadas à pandemia do coronavírus. Estamos percebendo em vários lugares a aproximação de um colapso na rede de saúde. Ficamos assustados com as notícias relacionadas à questão do necrotério, a questão de como os corpos são colocados, das famílias não poderem nem mesmo fazerem um funeral decente para os seus entes queridos. São más notícias que recebemos o tempo todo. Más notícias. E essas más notícias têm uma característica marcante. Elas são muito rápidas, extremamente rápidas. Eu me lembro que há 20 anos atrás estava dando aula, quando um colega meu, professor, bateu na minha porta dizendo o seguinte: olha, está começando uma nova guerra mundial. Eu achei estranho, mas o que aconteceu? Aí ele me contou. Foi o ataque terrorista nas Torres Gêmeas, em Nova York, em 2001. Se naquela época as notícias eram rápidas, voavam de uma forma muito rápida, hoje, muito mais ainda, com as tecnologias. Se antigamente, podemos falar dessa forma, se notícia ruim corria depressa, hoje elas voam através dos meios de comunicação que nós temos disponíveis no nosso dia a dia. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, todos nós seremos marcados por más notícias. Jó foi marcado por uma notícia terrível. Ficou sabendo da morte dos seus filhos e filhas. Todos nós seremos marcados por essa situação tão delicada que são as más notícias. Aí surge uma segunda questão que o texto nos fala, sobre o medo. As más notícias naturalmente despertam medo. E muitas pessoas podem pensar o seguinte: medo é falta de fé. Medo é falta de confiança em Deus. Esse pensamento está equivocado. Por quê? Deus colocou o medo em nossas vidas. O que é o medo? Medo é uma reação emocional diante de uma situação de ameaça, de situação de perigo. Deus colocou o medo em nossas vidas como uma emoção em nosso caminhar para podermos sobreviver diante das ameaças do nosso dia a dia. Mas é importante nós diferenciarmos o medo bom do medo ruim. Existe um medo bom. O que é o medo bom? O medo bom é quando, diante de uma má notícia, nós nos precavemos, nós agimos, nós atuamos. A palavra de Deus nos diz,
sobre a importância do medo bom, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 3. Diz assim: o prudente vê o mal e esconde, mas o simples passa adiante e sofrem a pena. O prudente vê o mal e se esconde. O prudente vê uma notícia má, vê o mal diante dos seus olhos e se esconde. Ele se prepara para enfrentar aquele mal. E diante da pandemia do coronavírus, nós estamos percebendo como ele está se avançando, nós temos que nos preparar. De que forma? Já somos informados o tempo todo pela imprensa da forma de agir. Primeiro, os irmãos que podem ficar em casa devem ficar em casa. Devem ficar em casa, para evitar o contato com outras pessoas e a propagação dessa doença. Nós sabemos que essa doença muitas vezes é silenciosa. A pessoa que tem o vírus, ela pode não demonstrar a doença durante vários dias. Nós podemos ter contato com amigos, com colegas, e nem imaginarmos que eles estão com a doença, nem eles sabem disso. E nós podemos também não perceber isso e levarmos doenças para os nossos entes queridos. Nós também podemos ficar gravemente doentes. Os irmãos perceberam que hoje todos nós fizemos questão e antes de iniciarmos o culto, em todas as etapas, nós estávamos usando máscara. Todas as vezes que realizamos o culto, todos os domingos até agora, nós tivemos esse procedimento de usar as máscaras. Mas hoje fizemos questão dos irmãos nos verem com máscaras e nós tiramos as máscaras diante da câmera, para que os irmãos possam perceber a importância de nós estarmos nos prevenindo. O álcool gel, nós estamos constantemente limpando as nossas mãos com álcool gel, tomando todo o cuidado necessário para que essa doença não se propague. Esse tipo de ação é o medo que Deus nos coloca no coração, um medo bom, um medo que nos faz precaver diante das ameaças. Vou ler novamente para os irmãos o que a palavra de Deus nos diz, aqui em Provérbios 22, versículo 3, diz assim: o prudente vê o mal e se esconde. Quem não é prudente não se esconde. Quem não é prudente acha que pode fazer qualquer coisa que não vai ter consequências sobre a sua vida e sobre a vida dos seus entes queridos. Mas quem é prudente vê o mal e se esconde. Mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Que nós não sejamos pessoas simples, sejamos pessoas prudentes, nos precavendo de todas as formas possíveis em relação a essa pandemia. A palavra de Deus nos orienta a respeito disso. O medo bom é isso. É o medo que nos faz precaver diante das ameaças. O medo ruim. O medo ruim já é diferente. O medo ruim paralisa. O medo ruim tira o sono. O medo ruim gera angústias em nossa alma. O medo ruim pode tirar a nossa saúde, tanto a saúde física como a saúde emocional, inclusive a nossa saúde mental. E nós temos na Bíblia vários exemplos a respeito disso, dos dois tipos de medo. O medo que perturba e imobiliza, o medo ruim. Nós podemos perceber quando os discípulos ficaram sabendo da morte de Jesus. Ficaram todos com medo dos judeus, ficaram encolhidos com medo dos judeus, imobilizados para a ação. E nós percebemos um medo bom que a palavra de Deus nos mostra. Quando o gigante Golias ameaçou o povo de Israel, durante 40 dias, os soldados ficaram dominados pelo medo ruim, sem qualquer tipo de ação, mas Davi não. Davi, diante daquela situação, se fortaleceu em Deus, foi lá e enfrentou o gigante Golias e venceu o gigante Golias. O medo ruim, normalmente ele vem acompanhado de tristeza e desilusão. Os discípulos, diante da morte de Jesus, ficaram dominados dessa forma, tanto pela tristeza como pela desilusão, ficaram encolhidos, sem ação, sem planejamento, sem qualquer tipo de ação que pudesse resolver aquela situação. E nós percebemos na Bíblia o caso do rei Acás. O rei Acás ficou sabendo que 3 povos se uniram para atacá-lo. Uma ameaça gravíssima contra a sua vida e a vida do povo de Israel. O que ele fez? Ele planejou uma ação. Consultou a Deus, buscou orientação do Senhor para enfrentar aquela situação e venceu. Então, o medo bom e o medo ruim convivem o tempo todo em nossa vida e temos que exercer, utilizar o medo bom para agirmos de uma forma que agrada o coração de Deus. E o medo ruim, nós temos que buscar força do Senhor para superá-lo. O medo
aumenta os batimentos cardíacos, acelera a respiração, aumenta a pressão. Ficar exposto às más notícias o tempo todo pode tirar o nosso sono e prejudicar a nossa saúde, tanto física como emocional. A Organização Mundial da Saúde afirma que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Nós podemos estar doentes diante dessa pandemia do coronavírus, diante de tantas más notícias, que além de nós nos precavermos, que é correto, nós também começarmos a perder o sono, nós começarmos a ter o nosso coração acelerado, nós começarmos a elevar a nossa pressão e sofremos consequências graves em nossa saúde física e também emocional. A OMS também fala que a saúde mental, que é um risco que essa doença pode provocar, é um estado de completo bem-estar, né? No qual o indivíduo exprime as suas capacidades, enfrenta os estressores normais da vida, enfrenta as dificuldades normais da vida e trabalha de uma forma produtiva e frutífera. Isto é, uma pessoa que é saudável diante de uma ameaça, ela lida bem com as suas emoções, ela continua sendo produtiva e ela contribui para melhorar a vida das pessoas que convivem com ela. É uma definição relacionada à Organização Mundial de Saúde em relação a uma pessoa saudável. O medo ruim, ele ameaça a nossa fé. Porque o medo ruim pode atingir diretamente o nosso coração e gerar em nós desespero. O que fazer para enfrentarmos o medo? O que fazer para enfrentarmos as más notícias? O que fazermos? O que devemos fazer? A palavra de Deus nos conta uma história muito interessante sobre o enfrentamento de más notícias de acordo com o coração de Deus. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, versículos 22 e 23, depois 35 a 36 e 40 a 42. Eu vou estar lendo para os irmãos. Diz assim: um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi-se e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. Jesus ainda estava falando, versículo 35, quando alguns empregados chegaram na casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Esse texto é muito rico, porque nos fala como enfrentar más notícias. Jairo, o chefe da sinagoga, no texto que nós lemos, tinha recebido uma má notícia da enfermidade da sua filha. Nós podemos imaginar o que essa má notícia promoveu nele. O medo ruim ou o medo bom? Nós podemos analisar pelo texto o medo bom. O medo bom. Por quê? Ele procurou ajuda para sua filha. Nós podemos imaginar que ele deve ter consultado várias pessoas, tido vários procedimentos, procurou de todas as formas possíveis ajudar a sua filha. E o mais importante, no texto que nós lemos, ele foi buscar ajuda também em Jesus. Ele foi diante de Jesus e contou para Jesus o que estava acontecendo. Ele disse o seguinte: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha a mão sobre ela para que sare e viva. Ele se aproximou de Jesus e pediu que Jesus intervisse, Jesus agisse na vida da sua filha e restaurasse a sua saúde. O medo bom fez ele agir, fez com que ele partisse para a ação para ajudar, para socorrer a sua filha. Entretanto, o que nós percebemos na leitura do texto, quando ele
chegou com Jesus em sua casa, algumas pessoas chegaram para ele e disseram: a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Uma outra notícia ruim: olha, a menina já morreu, não tem mais solução para essa situação, ela é irreversível. Jesus não pode fazer mais nada. Essa é uma notícia terrível. Às vezes, no nosso caminhar diário, alguém nos diz isso, ou então nós podemos ter essa percepção equivocada, que a vida que estamos vivendo, ou a notícia ruim que nós recebemos, ela não tem mais saída, não tem mais solução. Que Deus não pode fazer nada para reverter essa questão complicada que estamos vivendo, que estamos enfrentando. Mas a palavra de Jesus para Jairo é a mesma palavra de Jesus ao seu coração nesta noite. Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, Deus está com você. Quando Jesus falou isso para Jairo, o que nós podemos perceber? Primeiramente, Jesus estava preocupado com as emoções de Jairo. Jesus sabia que o medo ruim poderia destruir a vida dele. Jesus sabia que se Jairo fosse dominado por essa notícia ruim, no qual ele pensasse que não haveria mais saída, ele poderia ficar gravemente doente. Ele poderia partir para a imobilização total. Poderia cair para o desespero. Por isso Jesus disse para ele, chega para ele e fala: não tenha medo, tenha fé. É a mesma palavra que Jesus fala hoje ao seu coração. Não tenha medo, tenha fé. Não importa a notícia ruim que você tenha recebido. Não importa a situação complicada que você está vivendo. Jesus fala para você: não tenha medo, tenha fé. E Jesus, quando fez essa afirmação, Jesus tinha motivos para dizê-la. Primeiro, já não precisava ter medo daquela situação, porque quem estava com ele? O próprio Senhor Jesus. Quem está com você, meu irmão e minha irmã, na luta contra essa pandemia? O Senhor Jesus. Deus está com você, você não está sozinho. Portanto, não tenha medo. O Senhor está com você. Uma outra questão fundamental. Com essa afirmação de Jesus, podemos concluir que Jesus pode reverter qualquer situação. Não há nada que Jesus não possa fazer. Jesus tem o poder até mesmo sobre a própria morte. A palavra de Deus nos fala, portanto, para confiarmos plenamente no Senhor Jesus. Ele tem todo o poder para mudar a situação que estamos vivendo. E essa afirmação de Jesus também nos faz lembrar que Deus não permite, de forma nenhuma, que venha sobre a nossa vida uma provação, uma situação tão complicada, que seja além das nossas forças. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Que toda provação é passageira. A palavra de Deus também diz isso, e temos que confiar nisso. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Nós sempre falamos esse texto para os irmãos para mostrar que toda provação, por mais intensa que seja, por mais dolorosa que seja, ela é passageira. E temos que compreender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Jesus, com aquela afirmação para Jairo, não temas, crê somente, Jesus indicava claramente que ele estava com ele. E junto com ele, Jesus estava controlando a sua vida para que todas as coisas acabassem bem. A palavra de Deus diz isso, que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que ele chamou de acordo com o seu plano, com o seu propósito. Lá em Romanos 8, 28. Jairo, quando se aproximou de Jesus, ele clamou a Jesus para que Jesus curasse a sua filha. Mas Jesus tinha na sua vida um plano maior.
Jesus queria ressuscitar a sua filha. Às vezes você está passando por algo tão difícil, tão complicado, você não está vendo saída. Jesus está controlando tudo o que você está passando. Jesus está com você. Jesus vai te dar vitória. O plano de Jesus para a sua vida, com certeza, é maior do que o seu plano pessoal. Porque o nosso Senhor deseja para nós muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Meus irmãos, esse texto bíblico que nós lemos, nós podemos ver a sintonia entre más notícias, medo e confiança em Deus. As más notícias são inevitáveis. Elas geram medo em nós. Pode gerar um medo bom, que nos leve à ação, à precaução, ou um medo ruim, que nos leve ao desespero, nos leve a ficarmos doentes emocionalmente e mentalmente. E é necessário, para enfrentarmos as más notícias que recebemos constantemente, nossa confiança plena em Deus. Não tenha medo, crê somente. É interessante observar que as más notícias nós recebemos o tempo todo. Isso é verdade. E as más notícias mexem com o nosso coração. Para vencermos as más notícias, nós temos que sempre alimentar o nosso coração com boas notícias. E o que o Evangelho é? A boa nova de Deus para o nosso coração. Por isso precisamos ler a Bíblia, meditarmos na palavra de Deus e sermos fortalecidos por Deus. E todos nós somos convidados nessa noite a colocar diante de Deus toda a aflição do nosso coração, toda a nossa angústia, toda a nossa dor, tudo aquilo que o medo ruim está provocando diante de nós, nós colocarmos diante do Senhor. E clamarmos a Deus: Senhor, fortaleça a minha fé, que eu possa perceber, Senhor, que eu não estou sozinho, que o Senhor está comigo, que o Senhor vai me dar vitória nesse momento tão difícil que eu estou enfrentando. E além disso, o Senhor nos convida a exercermos a função de mensageiros de boas notícias. A palavra de Deus nos diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o teu Deus reina. Meu irmão e minha irmã, o nosso Deus está reinando sobre a nossa vida, sobre tudo isso que está acontecendo. Confie plenamente no Senhor, para que Deus dê vitória na sua vida e vença na sua vida o medo ruim. Que você possa ouvir a palavra de Jesus nessa noite, falando amorosamente ao seu coração. Não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. O Senhor conhece a fragilidade do nosso coração e da nossa alma. O Senhor sabe, ó Pai, como as notícias ruins mexem conosco. Notícias ruins, ó Pai, podem nos levar a ter um medo que seja um medo prejudicial para nossas vidas, o medo que nos faça ser dominados pelo desespero, que façam que a nossa saúde mental e emocional seja prejudicada. E nós pedimos em nome de Jesus, nos dê vitória, Senhor, sobre esse medo. Que nós possamos perceber que o Senhor está conosco. Que nós possamos perceber que nós não estamos sozinhos. Que nós possamos perceber que o Senhor pode reverter qualquer situação. Que a nossa vida está nas Tuas mãos. E o Senhor vai nos dar vitória, Senhor, no nosso caminhar, na nossa vida diária, tanto na nossa questão pessoal, como também sobre a nossa família. Pedimos a Ti, Senhor, pelo nosso país. Abençoa o nosso país. Que o Senhor esteja orientando os nossos governantes, para que tenham atitudes, ó Pai, sábias no enfrentamento dessa pandemia. Pedimos pela nossa igreja. O Senhor fortaleça os nossos irmãos que estão em diversos lugares, enfrentando diversas ameaças, ameaças em relação à saúde, ameaças em relação, Senhor, à questão financeira. Proteja esses nossos irmãos, que eles possam ouvir a Tua mão poderosa, possam sentir a Tua mão poderosa, ouvir a Tua voz de amor, dizendo: não temas, crê somente. Nos nós suplicamos no nome do Senhor Jesus. Que seja conosco, Senhor, durante todo esse dia, durante toda essa semana, nos fortalecendo a cada instante, a cada momento. Ao que nós suplicamos, clamamos no nome do Senhor Jesus. O Senhor que nos diz: não temas, crê somente.
Nós estamos chegando ao final do nosso culto e a palavra de Deus vem ao nosso coração dizendo o seguinte, lá em Colossenses 3, 15 a 16. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja, meu irmão, sobre a sua vida, esteja, meu irmão, sobre a sua família, esteja sobre a nossa igreja, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, sobre todo o nosso país, para todos sempre. Amém. Não temas, crê somente. Que Deus nos fortaleça dia a dia. Amém.